Quando a gente vai falar, né, sobre mobilidade, flexibilidade, reabilitação funcional como um todo, a gente precisa entender, né, os fundamentos de movimento. É muito importante a gente lembrar, né, que na infância, vamos pensar uma criança, né? A criança, ela está com os movimentos limpos, né? Ela consegue ficar em cócoras, ela consegue fazer aquela postura que muitos adultos não conseguem por diversos fatores, sedentarismo é um deles, né? Então vamos pensar, né? Um movimento funcional é eu agachar em cócoras, levar o meu quadril mais próximo do solo, mãos acima da cabeça, peito bem aberto, né? Aqui dentro da clínica a gente vê muito isso. As pessoas chegam, a gente solicita para ficar em cócoras, as pessoas não conseguem, muitas vezes chegam no máximo a 90 graus, tampouco levantar os braços acima da cabeça, já gera todo um desequilíbrio. E daí a gente começa, né, a entender por que de tantas lesões, por que de tantas dores. Então a gente precisa compreender esses fatos, né? E daí a gente vai anos atrás na vida das pessoas, a gente começa a entender que, vou dar meu exemplo para vocês, né, para não botar relatos de pacientes. Quando eu era pequeno, sempre muito ativo, meu pai tinha uma empresa e eu estava sempre subindo, né, numas caixas, assim, pilhas de caixas de mais de 2 metros, estavam procurando, eu estava em cima. E como eu era muito ativo, o que os meus pais fizeram? Para me amedrontar, me colocaram medo, me colocaram crenças sobre movimentos que, se eu ficasse de cabeça para baixo, eu ia cair, quebrar o pescoço e ia morrer. Então, logo, os movimentos de ficar cabeça para baixo, eu não fazia, porque eu tinha uma crença familiar onde dizia que isso ia me fazer mal, né? Andar de skate, eu ia me quebrar, então tudo tinha um porquê de medo, né? Então a gente acaba tendo, muitas pessoas têm isso também. Então, é muito importante a gente ver, né? As pessoas começam a deixar os movimentos que faziam na sua infância, né? Na fase de nenê, né? Então, a gente precisa... Peraí, tá caindo o microfone aqui. A gente precisa começar a entender isso. E daí vem todos os outros fatores, né, que a gente tem hoje em dia. A tecnologia, né? A tecnologia, ela veio para nos ajudar. Só que, o que acontece? A galera acabou virando sedentária, né? Não é à toa que o Brasil tem mais de 60% da população sedentária. Então é muito importante nós, profissionais da saúde, que trabalhamos com o movimento, entender esses dados, né, os dados demográficos, e é um alerta. 70% da população é muita gente que não faz nenhuma atividade física. E indo para casa ontem, ou terça-feira, não me recordo, eu olhei, tinha um cara passando por mim, uma roda gigante com os pés a pés. Eu não sei o nome daquele objeto, mas é uma coisa que antigamente era uma bicicleta, ele poderia estar caminhando, podia estar andando de bicicleta, ser no meio de transporte, né? Tudo bem, a tecnologia está aí para nos ajudar, mas isso entra também no sedentarismo, né? Eu poderia vir trabalhar de carro, poderia pegar um Uber, opto por caminhar, porque já é uma atividade para o meu dia, né? Tem subida, tem descida, então é muito importante a gente começar a pensar isso e identificar também nos alunos e nos pacientes quando eles chegam para vocês. Qual é a quantidade de atividade física que eles fazem por dia, vou dizer por dia, né? Porque muitos fazem mais de uma, eu sou uma pessoa que gosta de fazer mais de uma por dia, tem muitos pacientes que acabam tendo uma atividade, daí vai chegar aqui para vocês vão uma reabilitação, não consigo levantar, não consigo ficar em cócoras, não tem uma mobilidade de tornozelo, então a gente começa a identificar tudo isso, por isso que é importante a anamnese, que a gente olha sempre, né, no primeiro contato, seja numa aula de pilates, seja numa aula de treinamento funcional, no paciente da fisioterapia mesmo, a gente analisar isso, porque quando chegar e pedir para fazer um agachamento e a pessoa levanta o calcanhar, e quando você pede para levantar os braços, a tendência é ir para frente, a gente começa a identificar vários fatores. Falta de mobilidade, falta de flexibilidade, né? Nunca é uma coisa isolada, não vou dizer nunca, mas na imensa maioria dos casos não é uma coisa isolada.
A flexibilidade está envolvida com a mobilidade e vice-versa. A estabilidade já é outra, um pouco mais separado, mas também é muito importante, a gente não pode negligenciar ela. Água. Tá meio quente aqui. Ok. Pessoal, outra coisa que a gente precisa ter ciência hoje em dia, nós temos novos métodos de treinamento. Hoje em dia, o CrossFit, né, ele é o vilão de alguns fisioterapeutas que têm uma visão um pouco engessada, vou dizer assim, e briguem comigo depois, mas é verdade, porque é uma atividade física, tem todo um benefício biopsicossocial para as pessoas, né? Óbvio que é uma atividade de alta intensidade, mas nós temos aí a Copa do Mundo que mostra que o futebol é o esporte mais lesivo do mundo e mais praticado. Então, pensando nos novos métodos de treinamento, né, onde no CrossFit a gente vê muitos movimentos overhead, onde as pessoas jogam barras com muita carga acima da cabeça, você deve ficar pensando, isso aí vai lesionar, e talvez vai lesionar mesmo. Daí que entra o papel do fisioterapeuta esportivo, na prevenção, fazendo a liberação, que hoje vocês vão ter essa oportunidade de ver com o Ramiro logo mais, né? Fazendo uma boa liberação miofascial, fazendo todo um trabalho preventivo. O crossfiteiro, eu sempre digo isso, crossfiteiro, ele é nosso parceiro, né? Não adianta ficar metendo pau no crossfit, dizendo que é ruim, que é lesivo. O crossfiteiro é o melhor público que tem, assim como vários outros esportes. O LPO, né? O crossfit trouxe isso, né? O levantamento de peso olímpico, tá muito forte, tem muitas pessoas que eu conheço que começaram no crossfit hoje fazem o treinamento de levantamento de peso olímpico, né? Já leva para casa ou vai em estúdios que trabalham somente com isso, com profissionais capacitados. Então, a gente está cada vez mais tendo treinamentos que não é só a musculação de antigamente, não é só o treinamento funcional, tem muita coisa nova que, de fato, acaba alguns sendo antiga, e tem muitas pessoas buscando por uma performance esportiva, né? Hoje em dia a gente vê pessoas de mais idade, de 50 anos para cima, querendo ter qualidade de vida, então estão buscando, e nós vemos, né, a galera mais nova também, buscando cada vez mais esportes de alta intensidade, fazendo várias modalidades esportivas, o que é muito bom, só que o fisioterapeuta tem que estar ali, né, atento a tudo isso que está acontecendo para mostrar a importância da fisioterapia e também, em caso de lesão, a gente ser sempre lembrado. Bom, a gente precisa lembrar, né, da questão da pirâmide do movimento, né, que a gente, para trabalhar a força, antes de tudo isso, a gente precisa trabalhar a mobilidade, flexibilidade, a estabilidade. Sempre que a gente for fazer algum tipo de treinamento, a gente precisa começar com isso, preparando também o corpo do nosso aluno, do nosso atleta, não trabalhando diretamente a força. Vamos pegar um exemplo, chega um paciente para fazer algum tipo de reabilitação, a gente chega e mete direto força. Quando vê a pessoa veio de carro, veio de Uber, não está aquecida, né? Vamos pensar que estamos em dezembro, seria quente, mas essa pessoa ela estava em repouso. E a gente precisa começar a trabalhar, nem seja uma mobilidade passiva, né? Uma flexibilidade passiva, para ir preparando esse indivíduo para o que a gente vai proporcionar para ele dentro da sessão de treinamento, obviamente, e também dentro da sessão de fisioterapia. Bom, uma pergunta que é muito comum, né? E quando dá ruim, a galera diz, mas a prevenção ia me tirar a lesão, né? As pessoas confundem a prevenção com ausência, anulação de lesão. Isso não existe, infelizmente não existe, senão realmente nós seríamos anjos, né? A gente pode prevenir lesão, mas não anular. Vamos pensar que eu pego lá um atleta de futebol, faço tudo que eu consigo e mais um pouco, né? Tem um auxílio de um profissional de educação física, mexe toda uma equipe lá fazendo a prevenção de lesão e realmente o corpo dele é uma máquina, ele não se machuca, não tem entorse, só que aí chega lá um zagueirão e sem noção e mete o pé, bum, machuca ele, dá uma entrada no joelho, tem uma lesão de ligamento. Então a gente não pode dizer que essa prevenção foi
não serviu. Ela serviu até certo momento, só que os fatores externos a gente não controla. Então é muito importante a gente saber disso também. E entender, né, a complexidade das lesões, saber o que é dor, o que é lesão. Muitas vezes chega paciente para nós aqui falando que tem dor, né? E muitas vezes essa dor pode ser uma dor do treinamento, pode ser uma dor de dormir com o travesseiro mais alto, travesseiro mais baixo. Eu mesmo sofro bastante quando durmo em travesseiros que não são meu, na cama que não é a minha. Então nosso corpo ele se acostuma, a gente precisa entender. Muitas vezes, né, a pessoa chega com uma queixa de dor na lombar e já pensa, tô com uma hérnia de disco, porque botou no Google ali, o Google disse para ela que ela tem uma hérnia de disco e que ela vai ficar sem mexer a perna. Daí a pessoa já chega com todos esses sintomas. Então a gente precisa começar a ter também esse raciocínio, entender, conversar mais com a pessoa, saber como foi a noite dela, para a gente começar a separar o que é dor do que de fato é uma lesão. Uma das coisas, né, que é muito importante a gente saber quando a gente vai lidar com seres humanos é entender entender o corpo como um todo, né? Eu sempre digo que nós não somos pedaços, né? Nós somos um ser como um todo, né? O meu ombro, eu posso ter uma relação, tem uma relação com a minha escápula, eu posso sentir uma dor no quadril, está relacionada a algum encurtamento, alguma coisa relacionada à articulação do joelho. Então a gente tem que parar de querer separar pedaços, né? O ser humano como um pedaço. Não, nós somos um todo e cada vez mais a ciência está aí, vários estudos mostrando a questão da conexão das articulações, dos músculos. E, né, quem me conhece sabe quanto eu falo da integração corpo, mente e espírito, que é outra pegada e não vou entrar hoje aqui para vocês. Então a gente precisa entender, né, que o ser humano, a gente tem o Pablo, 32 anos, faz atividades físicas, e aí chega lá o Ramiro, 32 anos também, uma estatura menor, outro tipo de estatura, né? Então são pessoas diferentes, da mesma idade, quando vê nasceram até no mesmo dia, mas são pessoas diferentes. Então a individualidade de cada um é muito importante, a gente não pode colocar todo mundo num saco e tratar de uma forma igual, né? Porque alguém tem uma dor lombar e eu fiz um tratamento que foi muito certo, deu muito certo, rápido, não necessariamente vou fazer com essa mesma pessoa, né? Fatores também que, vamos pensar, sou uma pessoa saudável, bebo raramente, eu pego uma pessoa que bebe e fuma, é outro tipo de reabilitação, né? É outro processo de recuperação. Então a gente precisa começar a entender isso tudo, né? Para muitas pessoas isso, é óbvio isso, mas o óbvio ele precisa ser dito. Tem muitas pessoas que acabam negligenciando isso. E os pacientes também, né? É muito comum o paciente falar, mas o meu vizinho tinha uma dor e em 3 sessões de fisioterapia ele estava pronto, mas comigo já estou na 20ª. A gente saber se posicionar nestes casos, né? A gente vê agora, verão, dentro de estúdio de treinamento acontece muito isso. As pessoas querem emagrecer. Mas a blogueira lá emagreceu, trincou a barriga em 2 semanas e eu estou há 1 mês e não consigo. A gente precisa entender a individualidade. Às vezes tem coisas por trás que a gente não sabe. Então, sempre respeitar a individualidade e também a especificidade de cada pessoa, né? Cada um, como eu falei, eu tenho uma dor lombar, o outro tem uma dor lombar que está associada a uma queda, o outro é só de dormir num colchão. Então a gente vai identificando todos esses fatores aí dos indivíduos para buscar uma boa recuperação, um bom treinamento, seja no treinamento funcional, seja no Pilates, seja no CrossFit, enfim. E as adaptações também, né? Toda sessão de fisioterapia, a gente dá um estímulo, seja você utilizando um laser, utilizando uma uma termoterapia, a gente está dando estímulos para esse corpo e esse corpo ele está se adaptando, né? Ele recebe aquilo e o nosso corpo ele é muito inteligente, ele sabe, tem um negócio diferente aqui, vamos nos adaptar. Não é à toa que a gente pega um paciente que tem um entorse, vamos pensar o seguinte, meu caso, tive luxações no ombro direito, eu sou destro. Eu não tenho coordenação com o braço esquerdo, só que eu fui colocado, né, anos atrás, 2015, colocado com uma tipóia. Eu não tinha coordenação para tomar água com o braço direito, o esquerdo. Então imagina o quanto
Foi difícil o primeiro dia com o Tipoia, o braço travadinho aqui, eu só usava ele, né? Então, façam esse teste, né? Vocês são 10, comecem a usar só o esquerdo. É muito difícil, mas o meu corpo, ele se adaptou, porque eu tive essa necessidade de só usar um lado, só usar um lado. Óbvio que hoje em dia eu estaria usando os dois, mas é muito importante a gente saber, né, que o corpo, seja numa sessão de treinamento, ele vai sofrer adaptações, seja uma sessão de fisioterapia, ele sofre adaptações. Questão também de controle de carga, né, que é muito importante a gente pensar. Sempre que se fala em controle de carga, de sobrecarga, perdão, as pessoas acabam imaginando que sobrecarga é muito peso, são várias anilhas, né? Já pensem. E sobrecarga nada mais é do que uma capacidade que eu tenho, que é de uma periodização, né? Dentro da fisioterapia tem muito isso. Eu sempre acabo falando que as pessoas me perguntam: fisioterapeuta pode dar treinamento funcional? Pode. Tá, mas até quando? Até onde eu quiser, né? Porque, vamos pensar, fisioterapia não é só os halterzinhos coloridos, não é só caneleiras de 1 a 12 quilos. A gente pode colocar carga, a gente precisa saber dosar essa carga, né? O princípio de sobrecarga é isso. O paciente chegou com uma lesão de LCA, ele está fazendo um agachamento, vocês conseguem perceber que ele está compensando para um lado, vocês vão dar todo o estímulo ali para que ele largue no lado que teve a cirurgia. Então, tudo isso ele vai tendo uma sobrecarga. Não necessariamente a carga, mas tem sim esse carga, pesos que eu digo, né? Então tem todo esse fator aí e a gente vai conseguindo adaptar ele para que ele volte às suas atividades o quanto antes. Sobre o controle de carga, tem coisas que é muito importante a gente falar, né? Que são as cargas externas e internas. Que as cargas externas seria o volume do meu treinamento, do que eu estou fazendo, quantas séries eu estou fazendo, quantas repetições eu estou fazendo, quantos quilos eu estou fazendo, se eu coloco mais quilos, se eu tiro quilos, enfim, tudo isso a gente precisa saber, né? O tempo de duração de uma sessão de treinamento. Vamos pensar uma aula de Pilates. Vou lá para o Pilates, vamos ver sempre falando de treinamento funcional. Quanto tempo dura uma aula? 40 minutos, 50 minutos? Qual o volume? Ele faz um exercício 12 repetições, ele faz um exercício 10 vezes. Então a gente precisa começar a pensar nisso e vai entender, né, essa questão de controle de carga. Não é porque a pessoa entrou num estúdio de Pilates que ela só vai empurrar e fazer flexibilidade e mobilidade. Não, a gente precisa entender tudo isso até por questão de evolução, né? Não vamos pensar só em fazer piruetas. É muito legal, né? Todo mundo olha, consegue pegar e levantar o pé na cabeça. Tá, mas quanto tempo durou isso? Quantas vezes eu treinei isso, né? Essa questão de adaptabilidade, de adaptação do que eu quero fazer para o meu aluno. Né? A intensidade que eu dou esse treinamento, dou essa fisioterapia, dou Pilates, dou treinamento funcional, é muito importante. Eu posso pegar o Max, que vai ser meu modelo logo mais, eu coloco para ele uma barra para a gente fazer agachamento, ambos a barra 20 quilos, mais 20 de cada lado, tem total de 60. Se eu fizer rápido, a minha intensidade é uma. Se ele fizer mais controlado, a intensidade dele é outra. Então a gente precisa entender isso também, a questão da intensidade. A intensidade pode ser o aluno que dá ou um comando auditivo, né? A gente fica incomodando, bora, 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 bora. Então tudo isso vai ter relação com a intensidade. E os fatores, né, as cargas internas, é tudo que acontece dentro do nosso corpo numa sessão de fisioterapia, do treinamento. Frequência respiratória que aumenta, o consumo de O2, né, a frequência cardíaca. Então tudo isso a gente precisa pensar, não é só botar carga ou pedir para a pessoa se alongar no Pilates ali sem saber o que eu estou fazendo. A gente precisa ter isso daí bem... Não precisa entrar em detalhes com ele, mas vocês precisam saber disso, e aí sim vocês conseguem ver uma grande diferença dentro da evolução que isso dá para os alunos, para os pacientes de vocês. Outro ponto que é muito importante é a questão do treinamento invisível, né? Aquele que a gente realmente não vê. É muito comum, quem dá aula de manhã, né? Eu atendi hoje às 6h30 da manhã, eu consigo identificar quando os meus alunos não estão legal e quando eles tiveram uma boa noite de sono, né? A gente consegue ver, fica aquela cara de ressaca de sono, é mais ou menos isso. Saber
como está o sono do aluno de vocês, do paciente de vocês. Pode fazer às 5 horas da tarde, mas vocês saberem como ele dormiu, né? Que aí vocês conseguem saber o que vai ser esperado no treino. Se dormiu mal, ele não vai render, ela não vai render, né? Seja para sessão, a não ser que vocês vão colocar um aparelho de eletro e deixar ele ali no canto. Aí ele vai até dormir, vai até gostar. Mas se for para uma sessão de treinamento, onde estão com um atleta, isso faz total diferença. Eu lembro que na época que eu era estagiário, eu atendia jogadores de futebol, eles estavam lesionados, então eles não estavam treinando, eles só tinham fisioterapia. Eles chegavam praticamente de virada para fazer a fisioterapia, então eles não rendiam, né? Isso é uma coisa muito importante. Aí eu, como estagiário, né, tive que entrar nesse papo aí e falar, pô, pessoal, eles não estão, né? Eu tinha toda uma amizade com os caras, ficaram bravos comigo no início, mas depois eles conseguiram entender a importância, né, da noite de sono e balada, né, que os caras faziam. Mas enfim, é muito importante a gente saber dessa questão de sono e vocês identificarem, né, quando a pessoa chegou, principalmente de manhã, né, mostra aquela cara de sono, aquele bom dia, com vontade de mandar a gente longe. Tem pessoas que são muito animadas, tem pessoas que são mais quietas, então a gente identificar isso tudo aí também. Questão da recuperação, o tempo de descanso que ele tem, quantas atividades físicas essa pessoa faz por dia ou por semana. Vamos pensar que eu fiz um treino de musculação pela manhã e à tarde eu fiz um treino de natação e no finalzinho da tarde eu vou fazer a minha fisioterapia. Eu chego para fazer a minha fisioterapia preventiva, eu estou completamente cansado, né? Então é muito importante a gente saber isso. Andei de bike, corri, né? Estou falando tudo coisas reais e é muito importante a gente saber disso para a questão de evolução, até porque tem uma parte que não é da nossa área, mas é importante ver a questão nutricional, né? Não adianta eu, Pablo, dando meu exemplo, né, fazer um treino de força pela manhã, nadar à tarde e ter a mesma alimentação que eu fazia somente com o meu treino de força. Estou tendo um treinamento a mais. Isso serve para fisioterapia, né? A pessoa ela chega ela faz um treino de força e tem sempre a mesma dieta. Daí chega para fazer a reabilitação, vocês estão lá botando a pessoa na esteira, em remo, estão fazendo força com ela e ela volta com a mesma alimentação. Ela está tendo um consumo a mais, né, de um gasto energético maior. Então isso é uma coisa que vocês precisam estarem atentos a ela. Obviamente, né, oriente as pessoas a terem um nutricionista, é muito importante, né? Gosto sempre de falar a questão do trabalho multiprofissional, passar para um nutricionista e principalmente passar para um psicólogo. Eu sou um defensor da psicologia, acho muito importante a gente trabalhar com psicólogos, seja na clínica que vocês têm, seja com os alunos que você tem, saber se as pessoas têm essa parte da psicologia. Por quê que eu sempre falo da psicologia? A pessoa, vamos pensar um autônomo, né, que precisa, ele por ele no mundão. E aí ele teve uma lesão e ele vai ficar sem trabalhar. Ele não tem nada que cubra ele. Ele vai ficar chateado, ele vai ficar ansioso porque ele não está ganhando, ele precisa estar na rua trabalhando, ele não está trabalhando, ele está gastando, está investindo em fisioterapia, ele teve que gastar com remédio, com exame e um monte de coisa. E aí fica aquele tempo, ele já está pensando quanto ele está gastando e aí tem que ir de Uber porque antes ele ia de carro. Então a gente precisa saber disso, né? Muitas vezes é muito fácil a gente falar, tem que me pagar tanto. Tá, mas a gente saber como essa pessoa tá, né? O que uma lesão está alterando na vida dela. E isso vem, né, vamos pensar nos grandes jogadores de futebol. A gente teve aí o Neymar, né, com sua lesão na Copa, que foi o alvo da Copa. O Hexa não veio, mas veio esse ponto muito importante do Neymar, né? O quanto valorizou a fisioterapia, né? Como eu falei no início para vocês, a fisioterapia do Brasil é o melhor do mundo. Tá aí o Neymar, né, um grande atleta, teve sua lesão e já estava jogando logo em seguida. Então, é muito importante a gente, né, vamos comparar o cara que tem toda uma equipe médica lá, fisioterapeutas, mas ele tem os melhores fisioterapeutas, que são brasileiros, e ele teve uma recuperação muito rápida. Então, ele não estava preocupado, né, com contas a pagar, porque ele recebe. Mas a gente pegar um cidadão comum, nós, atletas da vida real, cara, tudo muda. Então, a gente precisa ter esses olhares também para essas situações. Aí, né, entre em contato, crie uma rede de networking com um nutricionista, com um psicólogo. Isso é muito importante, faz total diferença para a vida de vocês. É importante vocês terem esses profissionais para vocês, mas também para
os pacientes, para os alunos de vocês. Bom, só tomar uma água. Como é que tá aí no YouTube? Então tá. Pessoal, quando nós falamos de mobilidade, flexibilidade, a gente precisa saber, né? Se fala muito em avaliação física funcional, avaliação. Na faculdade a gente vê aquelas fichas de avaliação que são, né? Não é legal, é meio maçante, a gente acaba não querendo fazer aquelas fichas. Eu lembro bem que eu não gostava de fazer aquilo, demorava para fazer, porque era chato, era muita informação. E depois, na prática do dia a dia, as coisas mudam, né? Principalmente quando a gente vai lidar com atletas. Saber o porquê que a gente vai avaliar algo, para que a gente vai avaliar e o quê. Então é muito importante a gente criar, né, um raciocínio clínico do que eu vou fazer. Chegou um jogador de basquete, cara alto, magro, e aí ele tem um entorse tornozelo que ele arremessou, quando caiu, colidiu com outro atleta, teve entorse. Eu vou avaliar o tornozelo dele. Em outras situações, eu posso avaliar, né, toda a questão da marcha dele, da corrida, da estabilização do core, o quanto ele aguenta, né? Foi realmente uma pancada mais forte, foi uma pancadinha e ele já não tinha uma boa estabilidade, uma boa própria percepção do tornozelo. Então a gente vai identificando o que precisa avaliar, né? Não vai pegar, o cara teve entorse do tornozelo, vai avaliar o ombro dele, sendo que o ombro dele está perfeito, ele está tendo todos os eixos e ângulos articulares preservados. Então, importante a gente saber disso daí. A questão da avaliação muscular, né? Então, a gente entender as disfunções dos movimentos, né? As retrações musculares, os encurtamentos, né? Se aquela pessoa ela tem algum ponto doloroso, né? Um trigger point, que o Ramiro vai mostrar para vocês depois. Bom, voltamos. A questão do que eu estava falando, da avaliação muscular. A qualidade muscular, essa musculatura, ela é uma musculatura que ela está forte, ela é flácida, né? Então a gente identificar isso e comparar, né? Vamos pensar em pós-cirúrgico, vou usar só o cirúrgico de joelho, né? Que é mais fácil da gente ver. Tem uma perna ali, a que não passou pela cirurgia, a perna tá preservada, tá fazendo os movimentos. A outra, ela já está com volume menor, né? E já está mais fácil, dependendo do tempo. Então, a gente saber avaliar isso é muito importante para a evolução também. Identificar os trigger points, né? O Ramiro vai mostrar depois para vocês na parte de liberação miofascial como fazer, como achar, como resolver os trigger points. E também a questão da liberação miofascial, né? Tanto passiva, né? Onde a gente está realizando, ou ativa, quando o próprio paciente está realizando, seja com rolinho de liberação ou com bastãozinho de liberação. Os testes de flexibilidade, né? Nós podemos usar alguns testes. Tem o banco de Wells, talvez algumas pessoas queiram comprar, talvez hoje em dia a gente acha no YouTube tutoriais. Pessoal, nós vamos ter a prática daqui a pouco, tá? Não é essa teoria, só estou passando aqui rapidinho para vocês terem uma ideia. Banco de Wells, teste de tocar ao solo, os testes de mobilidade, né? Seja eles com goniômetro, podemos fazer vídeos para mostrar a evolução do paciente. Enfim, temos uma infinidade. Vou passar rápido a teoria para não ficar uma aula só de mobilidade. Vamos lá, então. Já vamos entrar na parte de mobilidade. Né? Já vai ter a prática agora, galera. Então, a mobilidade é a capacidade de movimento de pequena ou grande amplitude, livre ela de qualquer restrição. E ela está relacionada, então, à questão articular. Né? E quando a gente fala em mobilidade articular, é muito comum as pessoas não entenderem qual articulação tem sua função. Vamos pensar na articulação do tornozelo. Né? A função dela
é mobilidade. Eu preciso ter uma boa mobilidade de tornozelo para realizar um bom agachamento. A articulação do joelho, né? É uma articulação de estabilidade, por isso que a gente trabalha muitos exercícios unilaterais, trabalha com borrachinha para trabalhar a questão da estabilidade. A articulação do quadril, mobilidade, né? Um quadril móvel, né? Está muito relacionado também à questão do quadril mais retraído, dores lombar, então a gente ficar ciente disso. A lombar é uma região, né, de estabilidade, e aí vem toda a questão de dores, como eu acabei de falar para vocês. A coluna torácica, né? Embora não pareça, ela é de mobilidade, por isso que a gente precisa trabalhar vários exercícios de mobilidade da coluna. A escápula, ela dá toda a estabilidade para os movimentos da articulação do ombro, né? Também a questão dos overheads e exercícios que a gente vê aí na academia. O ombro, né? Vocês podem ver, uma articulação bem móvel, trabalha em vários eixos e ângulos, então ela é uma articulação de mobilidade. 3 tipos de mobilidade que nós temos, né? Mobilidade articular passiva, onde eu faço a mobilização do meu paciente, do meu aluno. Mobilidade ativa, onde eu mesmo executo. Vou trabalhar de forma ativa, vou trazer o Max aqui para fazer. E mobilidade com tensão elástica ou cinto de Mulligan, né? Para quem já tem a formação, aqui a gente não vai passar para você, só vai mostrar a parte de tensão elástica.